Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso básico de V-Ray. E nessa aula aqui eu vou dar uma leve introdução sobre materiais. Eu não vou entrar em nada muito avançado, vou falar somente algumas coisas mais básicas, né? Seria a parte do diffuse, reflexo, a parte de vidros, reflexo de metais, espelhos, tal, e uma parte de bump aqui para dar volume. Só isso. Então, aqui o que eu fiz foi colocar alguns quadradinhos com materiais e outro bloquinho aqui que eu vou mostrar como que ele faz os materiais. Aqui desse lado eu fiz um estúdio de iluminação, que na verdade esse aqui é um arco modelado, né? Uma pintado de cor cinza, e aqui tem dois retângulos de luz. Eu desliguei o sol e botei um HDR no fundo, né? Isso aqui eu já ensinei como faz em um vídeo aqui do canal, mas foi feito no V-Ray 2.0. Mas para fazer aqui no 3.4 é a mesma coisa. Então se você quiser criar esse mesmo estúdio de materiais, é só ver aqui no canal que tem outro vídeo mostrando como faz isso. Então, vou começar aqui a parte de materiais, né? Então, tem esses materiais aplicados e aqui eu vou mostrar como você faz para configurá-los, né? Então, você tem aqui, por exemplo, esse material laranja. Como faço para configurar esse material? Primeiro você tem que apertar o balde de tinta, pegar o conta-gota e escolher o material que você quer configurar. No caso, o material laranja já está configurado, né? Mas se você quiser, por exemplo, pegar o material cinza, clica na cor cinza e seleciona ele. Então, já começar pelo laranja, dá um clique nele aqui, está selecionado. E para configurar, você vai ter que estar dentro do V-Ray. E para configurar esse material, você vem aqui no Asset Editor, né? Então, vem no Asset Editor, você pode ver que o material já está selecionado, tem que ser o primeiro slot, né, de materiais. Se tiver algum outro, não vai aparecer. Tem que ser nesse primeiro aqui. Então, o que acontece? Então, ele está selecionado e você pode ver que nessa parte tem a lista dos materiais que estão na sua cena. Então todos os materiais estão aplicados aqui, né? Então vai aparecer, cada vez que você vai texturizando ou pegando um bloquinho e vai trazendo, vai aparecendo mais materiais nessa lista, né? Então você pode ver que vai mudando, né? Então por aqui fica mais difícil de conseguir selecionar nela. Se você vai ver, para você saber qual material que está aplicado é mais difícil. Então você pode ver aqui, ó, que você mudou aqui na lista, muda aqui também, né? Mas é mais fácil você pegar o conta-gota mesmo, né? E dar um clique aqui que já é selecionado. Então, aqui é a lista de materiais. Aqui tem o Quick Settings, né, que seria configurações rápidas, mas aqui eu não uso muito, né? Eu uso mais esse lado aqui das configurações avançadas. Então, desse lado aqui são as configurações dos materiais, né? Então, no caso, quando você cria um material dentro do SketchUp aqui, ele já vai automaticamente criar esse V-Ray BRDF, né? Que a gente 2.0 transforma só o layer diffuse e você tem que ir adicionando, mas nesse 3.4 vai aparecer esse BRDF aqui. Então vou mostrar algumas coisas básicas só, né? Não vou mostrar nada avançado. Então aqui no diffuse é onde vai ficar a textura, né? Então já que é só uma cor, você pode simplesmente ver por aqui que ele muda, né? Se você clicar aqui, ó, você pode mudar, tal, escolher qual cor que você quer, que ele vai mudar aqui depois no final. E se você quiser uma textura, a textura vai estar aplicada dentro desse quadradinho. Então você vai ter que clicar aqui, procurar uma textura, dar um clique aqui e carregar a textura, ou já pega a textura que já está aplicada lá dentro aqui da modelagem e vai estar colocada automaticamente. Então aqui esse primeiro diffuse é responsável pela cor que está aparecendo ou para a textura. Aqui no segundo é o reflexo, né? Então o que acontece? O reflexo aqui você pode controlar pela essa primeira barrinha que está preta, né? Quando está preto não tem nenhum reflexo. Mas se você começar a jogar mais para cá, ó, você pode começar a ver que dá dando preview, ó, tá tendo mais reflexo aqui, ó, vai diminuindo até ficar com reflexo melhor. Esse é o controle de reflexo que você vai ter aqui. Se você quiser que tenha mais reflexo, não dá para diminuir mais do que essa cor branca. Aí você vai ter que fazer o que? Vai ter que destravar esse Fresnel IOR, que seria o que? Ou a quantidade de reflexo. Quando está travado, você não consegue mudar. Você tem que destravar ele e mudar o valor dele por aqui, né? Por exemplo, se eu colocar 5, ó, você pode ver que tem que ficar mais flexível ali, ó. Vai puxando, por exemplo, colocar 20, ó, vai quase virando metal lá, né? Então, mas aqui vou mostrar primeiro só 1,6 mesmo como o jeito que tá. E no render eu vou mostrar como que ele fica, né? Então vou vir aqui pertinho, botar para renderizar, né? Tá saindo o render aqui. Se eu só botar, arrumar aqui a exposição, só para poder aparecer mais, né? Pronto, você pode ver que tem um reflexo aparecendo, né? Ó, essa imagem do fundo que está aparecendo é de um HDR lá, né?
uma imagem que eu coloco aqui para virar um plano de fundo. Você pode ver que tem um reflexo colocado. Agora, se você quiser que ele tenha um reflexo mais borrado, você vai ter que mexer aqui na parte do Reflect Glossiness, né? Então, esse valor 1, ele deixa esse reflexo mais liso mesmo, né? Aparecendo na imagem mesmo, né? Quanto menor você diminui esse valor, mais borrado vai ficando, né? Então, por exemplo, se eu colocar 0,8, você pode ver que o reflexo dele fica mais borradinho, né? Então, se eu for vir aqui na imagem, ó, colocar só na metade, você vai ver que o reflexo dele vai ficar borrado nessa área aqui. Ó, você viu que esse reflexo desse lado está mais limpo, e esse reflexo desse lado aqui está mais borrado, né? Por causa que o glossiness dele está diminuindo. Quanto menor o valor do glossiness, mais reflexo borrado vai ficar. Então, por exemplo, isso aqui no 1, por exemplo, seria um reflexo liso, que é uma coisa que reflete bem, né? Então 0,8 já seria alguma coisa mais parecida com um plástico, né? Que tem um reflexo mais borrado. Então, um porcelanato, por exemplo, você não coloca 1, assim, né? Fica reflexo muito liso. Você coloca 0,95, que tem um leve borradinho, né? Então, com isso aqui, você consegue controlar a quantidade de nitidez do reflexo que ele vai ter. Quanto menor, menos nitidez vai ter o reflexo, e quanto mais puxado para o 1 aqui, mais liso aqui, mais nitidez no reflexo vai ter. E aqui é o controle de reflexão, né? Você pode controlar por aqui, se você vai querer ter mais reflexivo ou menos, né? Puxando preto some todo o reflexo, puxando mais para cá vai ficando mais reflexivo. Se você quiser mais reflexo, se aumenta por esse valor. Então, basicamente, a parte de reflexo funciona mais ou menos assim, a parte básica, né? Então, aqui vou para o próximo material. Vou mostrar aqui como pode configurar isso aqui. Então, vou colocar o conta-gota, volta aqui no Set Editor, pode ver que é outro material cinza, sem configuração nenhuma. E aqui eu posso fazer uma configuração de um espelho, por exemplo, né? Então o espelho vai fazer o quê? Joga aqui para o branco, pode ver que tem um reflexo bem nítido, mas não está um espelho, né? Aí que você vai fazer? Tem gente que fala, então vou pegar aqui, destravar o Fresnel e aumentar para 50 aqui e vai virar um reflexo de espelho. Não funciona tão bem assim. O que você tem que fazer? Deixa eu voltar para o valor antigo de novo. Para isso aqui virar um espelho, você só precisa fazer o quê? Joga para o branco e joga aqui, ó, use Fresnel, você desativa. Ó, isso aqui já vira um espelho já, ó. Já vira um espelho normal, vai ter um reflexo puro, né? Se você quiser que ele não tenha um reflexo tão nítido, assim que nem fosse um espelho, tivesse um pouquinho escurinho, você pode diminuir ele aqui um pouquinho, ó, para ter menos reflectividade. E aqui eu deixo um pouquinho mais escuro, ó. Ele fica um pouquinho mais escuro. Então, vou botar para renderizar aqui, ó. Desligar o região render. Botar para renderizar. Ó, você pode ver que ele já virou um espelho mesmo, né? Ó, esse reflexo aqui é do HDR que está no plano de fundo, né? Que está refletindo. Está refletindo aqui. Então isso aqui seria praticamente a configuração do espelho, né? É só você puxar o reflexo para o branco e desligar o Fresnel lá, que já vira um espelho. Ó, tá certinho, tá ok. Se você quiser fazer algumas outras configurações aqui, ó, por exemplo, que nem eu falei, se você puxasse aqui para o preto e deixar menos reflexivo, aí vai ficar mais escurinho, né? Ó. Então deixa eu pegar o Region Render de novo, para poder mostrar a diferença, né? Ó, deixei o reflexo um pouquinho mais pro cinza e a cor deixei um pouquinho mais escura, né? Não sei se vai escurecer tanto assim, né? Ó, dá pra ver que tá o reflexo do espelho tá um pouquinho mais escuro, né? Ó, essa divisão aqui, ó, pode ver, ó, que esse lado tá mais escurinho, né? Se você quiser um espelho mais puxado para uma cor, por exemplo, eu quero um meio alaranjado. Ó, você pode ver que já tem um laranjinha a mais aparecendo ali, né? Então, começa a aparecer ter uma cor, né? Então, renderizar aqui. Ó, já está aparecendo um negocinho, uma cor. Se eu quiser, por exemplo, um metal, ó, vou puxar para o preto aqui, deixar um pouquinho mais escuro. Ó, fica mais escurinho, mas eu não quero que tenha um reflexo tão liso, né? Então você vem aqui no Glossiness e diminui um pouquinho, 0,9, fica um pouquinho mais borrado, né? Seria um metal meio cromado, por exemplo, né?
Lógico que isso aqui é uma configuração bem básica mesmo, né? Dá pra fazer uma configuração bem mais avançada para ficar bem melhor, né? Mas ó, você pode ver que tem uma cor bastante reflexiva, mas não tem aquele reflexo de espelho, né? Parece aquele metal cromado mesmo, né? Desligar aqui. Então, parte de metais, mais ou menos isso aí, né? Basicamente, né? Vou pegar outro material aqui próximo. Vou mostrar a parte de vidros, né? Então, vem aqui. Então, você pode vir no conta-gota, pegar aqui na parte verde e pode ver que tem um material normal, né? Então, primeira coisa, eu puxo aqui para o reflexo pro branco para ter um reflexo nele, né? E a transparência, você não adianta vir aqui no material dele aqui diminuir a transparência que não vai mudar. Ó. Você pode ver que muda aqui, mas não muda nada, né? Então a transparência você vai ter que mexer aqui na refração, ó. Então a refração está em preto, puxa para cá para o branco e vai ficando totalmente reflexivo, tipo transparente, né? Então, eu vou diminuir mais aqui, ficando menos transparente, mas eu vou jogar aqui pro branco para ficar totalmente transparente. Se eu botar para renderizar aqui, ó, você já pode ver que começa a aparecer um vídeo aqui no meio, né? Ó. Então é um vídeo com transparência e reflexo, né? Com um vídeo normal. Então, só terminar de renderizar aqui porque aqui não dá para ver direito, né? Aqui, ó, dá para ver o vídeo aqui mais ou menos no meio. Vou esperar aqui um pouquinho. Então aqui, ó, o vídeo está aparecendo e seria uma configuração de um vídeo normal. Então, se você quiser colocar uma cor, não mexe aqui, né? Falar, eu quero uma cor, deixar mais ou menos assim. O certo é você escolher aqui o Fog Color, né? Então você clica aqui na parte branca, vai escolher a cor. Vou colocar um tom meio verde e deixa um verde bem clarinho aqui, ó, quase branco. Ó. Você pode ver que o tom é daqui, ó. Se você puxar mais para cá, o vídeo acaba virando uma cor preta, né? Então deixa bem na cor que você quer, quase branco. Pode poder aparecer, ó. Aí na hora de renderizar, deixa eu ligar o Region Render aqui. Vai renderizar esse pedaço, você pode ver que vai ter uma cor aparente ali, né, ó. Mas pode ver que mesmo quando você coloca uma cor bem clarinha, você pode ver que fica muito forte, né? Até parece que não tem mais a transparência ali, né, ó. Então o que você tem que fazer para controlar isso? Já que aqui lá no Asset Editor aqui não tem como deixar mais claro que isso, você controla aqui no Fog Multiplier, né? Que vai controlar a potência da cor da transparência aqui, né? Então você pode colocar por 0,0 0,2. Na hora de você renderizar de novo, ele vai estar uma cor mais suave ali, né? Ó. Um pouquinho aqui, ó. Já começa a aparecer o verde com transparência, mas não forte daquele jeito, né? Então, basicamente, a parte de vídeo seria isso, né? Você colocar um reflexo, refração, escolhe a cor no Fog Color, Multiplier, você controla a potência dele. Então, agora eu vou aqui para o próximo material, que é a madeira, né? Então, eu vou vir aqui, aperto B, dá um clique aqui na madeira e está colocado aqui o material, né? Então, você pode ver que agora que esse é o único material que eu coloquei que tem uma textura, né? Então, você pode ver que a textura dele está aqui dentro, né? Ó, dentro colocado. Então, quando você tem um bloquinho, uma textura lá aplicada no material, a textura dele vai ficar aqui dentro do V-Ray aqui, né? Então, basicamente tem que fazer o que numa madeira? A madeira tem reflexo, né? Então você puxa ele para cá, ó, você pode ver que já tem um reflexo nele aparecendo, né? Mas a madeira, ele não tem um reflexo assim tão nítido, né? Você tem que ter um reflexo meio borrado. Então, para mexer na nitidez do reflexo, você mexe aqui no Glossiness, né? Você pode baixar aqui a barrinha ou escrever pelo número mesmo, né? Colocar 0,8, por exemplo. Ó. Pode ver que agora o reflexo dele está mais borradinho, né? Ó. Não está um reflexo tão nítido como fosse sei lá, um espelho, uma coisa assim, né? Mas agora, a única diferença da madeira para os outros materiais que eu apresentei agora é ela que tem um relevo, né? Então, quando você tem um veio de madeira, você pode perceber que o veio é mais afundado e o resto da madeira é mais para cima, né? E tem um certo volume. Então, como você coloca esse tipo de volume dentro aqui do material? Aí você teria que usar o bump, né? Então, o bump, na verdade, é um mapa que é a mesma textura da madeira, só que em preto e branco, onde ele vai identificar onde vai ficar mais para cima, onde vai ficar mais para baixo. Então, o bump você vai colocar no Maps, aqui no último, né? Você pode ver bump colocado, né? Você tem que colocar ele aqui dentro.
Então, para você pegar essa madeira em preto e branco, antes você tinha que ou no Photoshop transformar a textura preto e branco, salvar e colocar, ou você ia num site que transformava aquela textura em preto e branco, né? Então, nesse caso aqui do V-Ray, já tem uma opção mais fácil, né? Você pode simplesmente copiar a textura, transformar em preto e branco aqui dentro mesmo, né? Então, aqui na textura dele do Diffuse, onde está a textura da madeira, aperta o botão direito aqui do mouse, aperta Copy, copia a textura, vem aqui no Bump, liga ele primeiro, entra aqui na textura e você pode colocar a cor Color Correction aqui, né? Color Correction, você vai colocar a textura aqui dentro agora, né? Então você vem aqui, botão direito, coloca Paste as Copy. Ó, você colou a madeira aqui dentro, né? Mas você colocou a madeira na cor normal. É como você faz para transformar isso aqui em preto e branco. Você vem aqui nos canais e coloca aqui, ó, monochrome em tudo. Monochrome, monochrome e monochrome. Pronto, ó, tá preto e branco agora. Aí quando você vai colocar aqui dentro, você pode ver que a madeira tem uns certos veios pulados aqui nela, ó. Já tem um volume. Então, aqui está meio exagerada a potência, né? Então, a potência do bump você mexe por aqui, né? Você coloca, por exemplo, vírgula, vou colocar vírgula 3, ó, para ficar mais fraquinho. Então, essa é uma configuração bem básica de madeira, né? Você vai colocar um reflexo, diminuir um gloss para dar uma borradinha e vai colocar o bump aqui dentro do Color Correction, deixando a cor da textura preta e branca. Aí na hora de você renderizar, você vai ver que a madeira tem um certo volume ali, né? Aparecendo aqui, ó. Renderizando. Você vai ver que a madeira tem um reflexo mais borrado por causa do glossness e também tem um volume por causa do bump que eu coloquei aqui, né? Ó, você pode ver que os veios aqui da madeira, ó, tá mais para dentro, o resto da madeira tá soltando para fora, né? Esse aqui é a função do bump. Vou renderizar aqui. Ó, fica bem legalzinho. Aí você pode fazer outras configurações, né? Pode aumentar o reflexo, diminuir o bump aqui, ou deixar mais borrado. Tem a opção também do displacement, que é a mesma coisa, só que em vez de ele simular que está fazendo um volume, ele faz um volume real, né? Então ele salta mesmo, né? Só que isso aqui eu não recomendo usar tanto, assim, porque ele carrega bastante no render. Usa só se for realmente necessário, né? Usa mais o bump mesmo. E essa parte da madeira aqui, também essa configuração serve para outras coisas, por exemplo, eu quero fazer textura de parede. A textura da parede, você pode ver que tem os reboquinhos, né? Então você vai lá, coloca um bump na textura de parede e só não coloca reflexo nem nada, né? Porque a parede eu prefiro não colocar nada, porque a parede geralmente não brilha, né? É só a pintura mesmo, mas tem um reboco pulando. Então você só simplesmente copia a textura, joga lá no monochrome, joga o bumpzinho e tem a textura da parede configurada. Ou um tecido, por exemplo. O tecido é a mesma coisa. Vai lá, pega a textura do diffuse, joga no bump e pronto, né? E também não mexe mais nada, não coloca reflexo em tecido, por exemplo, né? Então, com isso aqui dá para entender mais ou menos como funciona a parte básica aqui, né? Antes de limpar esse bloquinho, vou fazer um outro aqui. Deixa eu copiar e jogar para cá. Eu vou aplicar outra textura, né? Porque se eu pegar copiado, ele vai pegar a textura do objeto que eu copiei, né? Então tem aqui material cinza e aqui eu vou falar só um outro que acabou faltando, é o emissivo, né? Emissivo transforma o objeto em uma coisa luminosa, né? Ele não vai estar aparecendo aqui nessa parte do VRBRDF, né? Você vai ter que adicionar ele aqui, essa parte do maisinho, coloca emissivo, você pode ver que ele está começando a gerar luz agora, né? Então aqui o emissivo você pode escolher a cor, por exemplo, vou colocar um amarelo. E aqui você pode colocar potência, né? Por exemplo, ó, 10, ó, 10 vai ficar muito, até matou a cor. Vou colocar 3, deixa eu ver um amarelinho mais fraco. Um laranja aqui, ó. Dá para enxergar melhor, né? Então aqui ele vai transformar seu objeto em um objeto meio que parece que soltando luz. Isso aqui não serve para você iluminar a cena. Nunca use material emissivo para iluminar a cena. É só para simular que está aceso, né? Então no caso aqui, vou mostrar aqui, renderizar. Você pode ver que o emissivo ele solta um certo de luz, até ilumina um pouquinho aqui, mas nunca use o emissivo assim muito forte para iluminar a sua cena, porque o emissivo não serve para iluminar, ele só serve para simular que está aceso, né? Tipo um spotzinho que está aceso, uma coisa assim.
mas nunca use o próprio material emissivo para iluminar a cena, né? Tipo, eu botar um spot grandão e botar um emissivo bem forte para iluminar minha cena. Não, nunca faça isso por causa que esse material emissivo não foi feito para isso. Ele acaba estragando a iluminação da sua cena. Então, quando você tem um spotzinho, uma lâmpada, bota o emissivo meio normal, meio fraquinho lá, só para parecer que está aceso, mas não para iluminar a cena de verdade. Iluminar a cena você usa ES-Light, o retângulo de luz que eu já ensinei nas outras aulas, tal, né? Então, mas ES-Light e as outras coisas, né? Emissivo é só para simular. Então seria essa parte em relação ao emissivo. É só você adicionar o layer dele, né? A camada, escolhe a cor e a intensidade, né? E agora, o próximo material que eu vou pegar aqui é de um bloquinho que eu vim do Warehouse, né? Então, tudo que eu fiz aqui foi esse material foi criado dentro do SketchUp e automaticamente ele cria o VRBRDF para me configurar. Mas quando você pega um bloco que foi feito no V-Ray antigo, por exemplo, se você clicar aqui, por exemplo, ó, peguei a textura da madeira, ou no Assect Editor, você pode ver que não tem o VRBRDF nela, ó, tem o layer diffuse só, não tem nenhum reflexo, nenhuma configuração. Porque esses blocos geralmente foram feitos no V-Ray antigo. Então na hora de você importar, ele vai estar só com o layer normal. Aí você vai ter que configurar igual a configuração do V-Ray 2.0, né? Adicionando o reflexo, o emissivo, tudo que você, refração, tudo do jeito antigo, né? E outra coisa que tem problema também é em relação à cor da textura, né? Você pode ver que ó, a textura está meio laranja clarinho, mas aqui dentro ele está laranja escuro, né? Então eu já vi com esse errinho, esse bug aí, né? Para você vir com a cor normal, você tem que vir aqui no Diffuse e você vai ter que ir nessa opção aqui no Linear Workflow. Ele está ativado, né? Você tem que desativar ele aqui, ó. Se você desativar ele, ele volta para a cor certa, né? Porque geralmente quando você vem um bloco assim na versão antiga ele vem ativado e fica com essa cor escura. Você tem que desativar ele para ficar na cor certinha. Então já fica pelo menos com a cor normal. Aí se você quiser fazer a configuração do V-Ray antigo, adicionando as camadas normal, você pode fazer. É só adicionando aqui, ó, layer de reflexo, ó, e vai configurando separado, né? Mas vou deletar aqui. Mas se você quiser a configuração do V-Ray BRDF, como eu ensinei até agora, você vai fazer o quê? Você vem aqui, adiciona aqui, ó, V-Ray BRDF, ó, pode ver que ficou cinza, né? A camada do V-Ray BRDF está em cima do diffuse, então ele está sobrepondo a imagem da camada do diffuse. Então você tem que pegar a textura dele aqui, ó, do diffuse, ó, copiar, vem no BRDF e colocar colar, né, ó. Aí fica normal. Aí o diffuse aqui embaixo pode deletar, ó. Deleta, pronto, já está normal, tá igual com outras configurações. Aí pode fazer a mesma coisa, né? Eu coloco o reflexo nele, diminuir aqui o glossiness, né, ó, certinho. Eu vou vir aqui no diffuse, vou copiar, ó, e depois eu vou lá no bump. Ó, e já até tem um bump colocado, na verdade, né? Mas tá com um bump errado. Ó, vou colocar aqui no Color Correction. Color Correction. Opa, voltar aqui, Color Correction. Paste. Monochrome. Monochrome. Pronto, ó. Já tem um bumpzinho nele aí, ó. Vou colocar vírgula 4 para parecer melhor. Ó, já tem um volume na madeira, tudo certinho, né? Então, toda vez que vir um bloco, provavelmente vai vir com layer diffuse. Então você vai adicionar o layer VRBRDF por cima, copia a textura do diffuse antigo e joga no VRBRDF e faz a configuração igual ensinei agora, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, tem a parte preta aqui, ó. Parte preta, ó, já está configurado já, ó. E veio da configuração do VRI 2.0. Então, por exemplo, ó, já está com um reflexo de um metal aqui, por exemplo, né? Se eu quiser colocar uma configuração do VRBRDF e não quiser essa configuração, posso por aqui, ó, deletar, adicionar o VRBRDF, deletar aqui o diffuse, né? Ó, voltou a configuração normal. Eu posso colocar um pretinho aqui, colocar um reflexo e diminuir o glossiness para deixar meio borradinho, né? Ó, fica um preto borrado. Ó, posso vir aqui na parte marrom, provavelmente vai vir configurado também, porque já é um bloco pronto. Ó, já tem configurado aqui, está configurado igual ao V-Ray antigo, né? Ó, por layer, né? Então se eu quiser configurar com V-Ray BRDF, vou deletando aqui, ó, BRDF e tal, deleta aqui, pegar uma cor, deixa eu ver, vou pegar um marronzinho
igual que estava no outro, né? Bota um reflexo e um glossness aqui para dar uma borradinha nele, né? Ó, bota para renderizar. Começa a aparecer aqui, né? Ó, você pode ver que tá a madeira aparecendo aqui com reflexo, reflexo aqui na parte preta, na parte marronzinha, e também vai aparecer a madeira com volume aí, né? Vou esperar renderizar aqui, chega nessa parte para poder enxergar melhor, né? Então é bem simples, né? Então nessa aula aqui eu só ensinei a parte mais básica de configurações de materiais, né? Dá para fazer um plástico, um metal, um espelho, uns metaizinhos, madeira, parede, tecido, essas coisas assim dá para fazer, né? É mais para coisa básica mesmo, né? Então, lógico que tem configurações muito mais avançadas, né? Mas isso eu ensino só lá no meu curso pago de V-Ray, né? Lá no curso pago já ensino você a fazer metais com risco, mato escovado, outros tipos de vidro, então todo tipo de material, né? Isso aqui são só os materiais básicos mesmo, né? Só para você fazer um materialzinho ali no V-Ray e conseguir fazer uma cena pelo menos, né? Então com isso aqui eu já termino essa aula e até a próxima.